Peço que vocês mantenham-se em vigilância, caríssimos, mantenham-se em vigilância, pois as batalhas estão muito profundas, muito sérias, não só pela localidade de Israel, mas pelo epicentro da fé planetária, nos passos de Jesus, nas vestes conscienciais que estão naquela localidade, onde tudo habitou em início há mais de 2000 anos no calendário de vocês. Caríssimos, elevem os seus pensamentos, cuidem dos seus pensamentos. Cuidado ainda com as bobagens da vida. Se alguém te fizer mal, reze por essa pessoa. Se alguém não te compreender, reze por esta pessoa. Se alguém fechar a porta para você, reze por esta pessoa. Se alguém fizer algum ato que não corresponda com aquilo que você queria ou gostaria ou que você julga não merecer, reze por esta pessoa. A cada vez que você rezar por esta pessoa, você estará entregando cada vez mais na justiça divina e acreditando que o bem sempre se manifesta. Que o bem é muito maior do que o mal, que aquilo possa representar. Dá para compreender, caríssimos? A confiança no bem é justamente o bom ânimo que estou sempre a falar aqui. Tenha um bom ânimo. Ter bom ânimo é ter a certeza da fluidez da vida e vivenciar o estado de prece com fé. A fé em exercício, não a fé somente quando as coisas estão dando certo para o que você gostaria. A fé colocada em prova, também ela é revestida nos momentos em que as coisas estão saindo do trilho, estão saindo daquilo que você não gostaria de ouvir, ver, presenciar ou estar. Ali é um momento de exercício também da fé. É o exercício de você resignar-se e confiar que o poder da oração tem força e que a sua oração será recepcionada pelas tribunas divinas. E assim vai erguendo-se na fé. Isso é muito importante. Olhado no espelho e se percebido. Não somente um olhar de um reflexo instantâneo, mas olhado nos seus olhos e percebido quem você está, quem é que está por detrás desses olhos. É uma tristeza, é uma agonia, é um ser buscador, é um ser angustiado, é um ser feliz, é um ser grato. Quem está por detrás dos seus olhos? Fala-se muito que os olhos representam as portas e janelas da alma. Sim, por meio dos olhos, consegue-se comunicar muitas vezes aquilo que não tem a coragem de verbalizar. Os mais sensíveis percebem pelos olhares o quanto de aflição existe ali. Mas esse exercício precisa começar consigo, cada um fazendo consigo, olhando nos seus próprios olhos no espelho, reconhecendo-se como está manifestado aquele plano vivenciado, aquele propósito dito cumprido ou em cumprimento. Percebam-se, percebam-se. Verifiquem, caríssimos, como está o seu plantio de vida. As sementes, as boas sementes deixadas no percurso da sua vida. E falando de plantio, quem puder, estabeleça na sua residência uma pequena horta. Quem ainda puder e tiver um pedaço de terra, plantem alimentos que possam te satisfazer. Criem um hábito de vocês terem uma conexão com aquilo que vocês ingerem, com o ato digestório daquilo que foi produzido pela sua frequência. Para quem não tem terras, façam pequenas hortas, sempre há oportunidade, não é, caríssimo? Em um vaso de terra pequeno ou em alguns vasos. Verifiquem algo que pode ser produzido próximo a você.
com a sua frequência, com a sua força. Quem tiver um pedaço de terra, faz pequenas hortas. E assim sucessivamente, a depender do tamanho, não é? Da que a pessoa disponibilize. Faz isso, caríssimos. Isto é um ato de empoderamento e um reposicionamento para que você definitivamente perceba que não há diferença entre você e a natureza. Quem é você e quem é a natureza? Ambos se completam. Ambos se completam. Ambos fazem parte de uma mesma frequência. Aquela frequência que você produziu e que você ingere e aquela frequência que você retroalimenta, criando-se uma independência de alguns itens. Não como um prenúncio de um apocalipse, não. Mas para que vocês criem pequenas independências, para que vocês não fiquem tão dependentes do que tudo o outro tem para oferecer, mesmo que você pague. A energia não é produzida por você, a água não é produzida por você, é colhida, não é? A água é a natureza que produz, claro, mas trazida para você, os alimentos. Perceba que quanto mais você vai ficando amarrado, qualquer colapso que aconteça, em qualquer tipo de fornecimento, vocês ficam órfãos, à mercê daquilo. Então percebam, caríssimos, as pequenas independências. Hoje você já tem opções solares, de energias solares, moinhos. Aqui tem solar. Aqui tem moinhos. Moinho não, tem solar. Energia solar, moinhos. Não é? Aquelas rodas que com o fluxo da água vai produzindo energia. Percebam as águas, protejam os nascedouros de água, os córregos de água. Os plantios, pequenos plantios. Façam esses pequenos exercícios. Hoje, mentalize, pense. Você está completamente dependente de tudo que eu falei? De energia, de água, de alimentos, de tudo? Hora de começar um processo gradativo. Um processo gradativo. Não só pela questão de sustentabilidade, algo ecológico, mas para um processo de autorresponsabilização encarnatória. Uma autorresponsabilização encarnatória, caríssimos. Você sabe que produtos de envenenamento são colocados em alguns alimentos. Já tem essa consciência. E por que ainda se alimenta? E por que não faz nada de diferente? Por que já não faz isso ou aquele outro comportamento? Dá para compreender, caríssimo? Então, não basta apenas saber, precisa fazer algo diferente. Porque se você sabe que você está sendo envenenado por alguns tipos de alimentos e você não faz nada, você se torna cúmplice num processo de suicídio. Porque você sabe que chegará um momento em que seu corpo entrará em colapso e alguma doença se manifestará, independentemente do nome. Algum órgão fisiológico seu não aguentará. Saber e fazer. Isto é algo a ser acessado em conjunto. Temos perguntas? Temos sim, pois não. Diogo Caetano faz uma reflexão aqui. Eu estava pensando isso sobre a data limite, que a gente pensou que ia avançar para a nova era, generação, mas do jeito que a gente está vendo, os conflitos, as mentes humanas, e ele pergunta aqui, Pai Damião, os pilares do alvorecer da nova era serão sustentados pelo conhecimento, autoconhecimento e prática do bem? Qual o nome desse rapaz? Diogo Caetano. Diogo Caetano, que nobre reflexão e provocação, Diogo Caetano. Grato por ter compartilhado essa sua reflexão. O conhecimento é importantíssimo como um pilar para o avançar da nova terra e a construção efetiva disto. Mas, como falei anteriormente, não basta conhecer.
precisa dar efetividade. O autoconhecimento ainda é algo muito desafiador para vocês, seres humanos. Quem efetivamente está entregue ao autoconhecimento sem querer controlar o que possa vir dentro desse autoconhecimento? Levante a mão. Pouquíssimos. Quem está disposto para ser desnudado diante de si e prosseguir naquilo que efetivamente precisa ser empreendido? Ainda existem os medos. Ainda existem pessoas que vão para uma consulta com um caboclo, por exemplo, com medo do caboclo. Com medo de quê, caríssimos? Com medo que ele revele algum segredo nefasto, algo. Quando na realidade o sentimento deveria ser de alegria. Estar diante de um preto velho, caboclo, ou um guia da sua manifestação de aceitação, é um ato de alegria diante de uma pombagira, diante de um Exu guardião, que seja da luz, e não espíritos que se passam por pombagiras e se passam por Exus guardiões, fazendo negociatas e tantas outras desordens como se fossem, porque espíritos da luz não precisam de nada disso, espíritos da luz não precisam de cachaça, não precisam de quaisquer questões a serem ingeridas. Se fortalecem como condensadores energéticos para aspirar a energia do local, fortalecer a energia do local e não para ingerir, colocando nas vestes do médium. Autoconhecimento. Autoconhecimento é um pilar, Diogo Caetano. Não? Diogo, o autoconhecimento é um dos pilares. Puxando um pouco para o que você falou, caríssimo, sobre a nova terra, não é? Sim. Sobre a nova era, regeneração. A data limite, não é? Que você falou. A data limite, ainda vou para o outro pilar, não é? Sim. A data limite foi colocada como um ato de rogatório. E a humanidade precisava naquela data estar em profunda aspiração, elevação consciencial, comportamental. Assim não estava. Ainda a individualização, os particulares ainda muito enaltecidos e a orientação para com o todo prejudicado. Houve uma primeira ceifa, quase 9 meses após. Uma primeira ceifa. Esse sistema pandêmico que vocês estão atravessando, houve a primeira ceifa. Inicialmente, todos se tornaram bons. Todos se tornaram as melhores pessoas do planeta Terra. De repente, parece que o planeta Terra virou um florescer. Por conta do medo da morte. De repente, todas as pessoas ficaram recolhidas, ficaram reflexivas, prestando atenção efetivamente no que era essencial. Rapidamente. Logo depois desse susto, vamos chamar assim de susto, logo depois desse susto, verificou que algumas pessoas poderiam desencarnar, outras não fazer tanto a passagem, pelo menos naquele momento, algo mais seletivo ou não. Afrouxou-se e parece que as coisas ficaram em ondas piores do que eram antes. Se as pessoas eram egoístas, ficaram mais egoístas pelo status de sobrevivência. É somente vocês se recordarem, caríssimos, para o momento como se iniciou o momento de pandêmico, o número de pessoas que adentraram em ambientes comerciais de alimentos e compravam quilos e mais quilos sem deixar para a outra pessoa, preocupado com a sua família. Pessoas com 20 quilos de arroz, 20 quilos de feijão, pouco importando se iria ter alimento para a outra pessoa que chegasse até a prateleira. Percebem, caríssimos, como o autoconhecimento, como o conhecimento e toda a partilha do saber passa por mecanismos, não como testes, mas como convites.
como convites para que vocês avancem, reflitam, pensem. Pensem, quem efetivamente, quando estava comprando 20 quilos de arroz, estava comprando para dividir com outras pessoas? Poucas pessoas. Estava para fazer estoque na sua casa, para que se o caos ocorresse, você teria comida suficiente para passar meses. Tem um ditado que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Literalmente isso. Gostei desse... Farinha pouca, meu pirão primeiro. dessa frase popular, não é? Farinha pouca, o Meu pirão... pirão primeiro. O pirão. Não é, caríssimos? Então, se o pirão vem primeiro de cada um, como o rapaz aqui, estou confiando nesta frase, não é? Se o pirão vem primeiro, é um estado egóico, não é? Se o pirão vem primeiro, caríssimos, percebam essas atitudes. Quem estava estocando comida em casa para distribuir depois com outras pessoas que assim não tivessem? Poucas pessoas, não é? Poucas pessoas. Então observem que os convites às reflexões são empreendidos. São empreendidos. Vocês estão em desafios de imunização. Vacinas. Conhecimento, autoconhecimento. Prática do bem. E prática do bem diante da sabedoria já recebida. Quantas pessoas ainda estão querendo um mecanismo para poder burlar mecanismos oficiais colocados? Acredito que ainda seja essa farinha primeiro, não é? Com certeza. Caríssimos, a prática do bem vai muito além da caridade ou fraternidade, como vocês queiram classificar. A prática do bem precisa ser operada não somente com um ato em si, em distribuir uma sopa, distribuir uma comida, mas ter a consciência do que aquilo produz e buscar elevar ainda mais tudo aquilo que é feito, não só nessas práticas, mas em tudo aquilo que você ouve, fala e se comporta em todos os dias da sua existência encarnatória. Como você está atuando na sua família? Tenho percebido muitas pessoas impacientes. A prática do bem começa dentro de casa. Entendo que existe todo um arcabouço convidativo diante do desgaste emocional por tudo que vocês estão atravessando. Tenham mais paciência, caríssimos, principalmente com as pessoas que você ama. É mais fácil vocês perderem a paciência com pessoas que vocês amam do que com estranhos. Perca a paciência com uma pessoa estranha. É mais difícil, mas é mais fácil com quem você ama. Por quê, caríssimos? Quem perde a paciência em qualquer momento e não escolhendo a sua vítima, o seu alvo. Porque a pessoa é boazinha, né? Fora. Está boazinha, não está bondosa. A prática do bem precisa ser praticada dentro de casa, primeiramente. Se algum ente querido, pessoa que mora na sua casa, está precisando de um auxílio e você negligencia aquele auxílio, ouvir, falar, prestar atenção, não está praticando bem. Então, dentro desses pilares propostos e lembrados por Diogo Caetano, a humanidade está ainda pendente na efetivação desses três pilares. A nova era, sim, traz, não diante da perfeição, caríssimo, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Busquem o equilíbrio. Busquem o conhecimento, estudem, por isso que falo muito. Se for para se apegar de algo, se apegue ao estudo. Estudem. Coloquem-se à disposição diante do autoconhecimento. Pratique o bem, começando dentro da sua casa. E depois, fazendo para algo externo, sem buscar aplausos, sem querer aplausos.
sem querer fazer registros daquele momento para dizer, oh, como sou uma pessoa boa. Não, caríssimos. Isto é o que o nobre pesquisador do compêndio espiritual primário, Allan Kardec, falou. É dar com uma mão e tirar com a outra. Você está fazendo aquilo para dizer que você é uma pessoa muito boa. Então, façam registros para dar uma contraprestação. Prestação de contas, não é? E não para se enaltecer, porque quem é, já é, caríssimos. Quem é inteligente, quem usa da inteligência de maneira eficaz, dando-se a nomenclatura de ser uma pessoa inteligente, não precisa ficar falando que é inteligente. Porque quem usa da inteligência de maneira eficaz já é inteligente. Não precisa ficar dizendo, oh, como sou uma pessoa inteligente. Oh, como sou uma pessoa bondosa. Quem é uma pessoa bondosa já é bondosa. Não precisa ficar ratificando a bondade. Simplesmente ela é bondosa. Se você é uma pessoa honesta, não precisa dizer, olha, estou fazendo isso porque eu sou honesto, porque eu sou transparente. Quem é transparente já é. Quem é honesto já é. Quem fica falando isto é para dizer a si que você precisa acreditar que você é honesto, porque algo está em desvio na sua vida. E você tem que ficar repetindo, porque é uma meta de vida, ser honesto, ser honesto, ser honesto, ser honesto, ser honesto. Dá para compreender, caríssimo? Acredito que falei dos 3 pilares, não é?